está assistindo, mas eu vim aqui, né, para trazer um assunto para vocês, né, que é o chamado diabetes insípidos, né? Normalmente a gente sabe, né, que existe a diabetes mellitus, né, que é aquela que associamos, né, a questão da glicemia em relação ao açúcar, certo? Então aqui, né, um novo tipo de diabetes aí, não muito comum, né, não muito usual, né, ainda assim, né, normalmente, né, na nossa vida, né, na nossa vida acadêmica, na nossa vida, né, profissional também, né, no nosso cotidiano normalmente, né, eu mesmo nunca tinha escutado falar, né, da diabetes insípidos antes, né, de estar cursando medicina, certo? Então vamos lá, primeiramente, só explicando um pouquinho, né, o que é diabetes, né, e o que é a diabetes insípidos, né? A diabetes, né, então é qualquer distúrbio, né, que se define pela produção excessiva de urina ou por uma sede intensa, né? Assim, é um dos significados, né, da diabetes. E além disso, a insípidos, né? Então, essa diabetes insípidos ela está relacionada com o ADH, né, com o hormônio ADH, certo? Então, né, falando um pouquinho mais aqui agora do ADH, é esse hormônio, né, o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, certo? Ele é um hormônio produzido no hipotálamo, né, pelo hipotálamo, né, na região do hipotálamo, e armazenado aqui na neurohipófise, né? Então, né, esse hormônio ele será secretado, ele terá ação, né, tanto nos rins, né, quanto também nos vasos sanguíneos. Então, qual é a principal ação, né, desse hormônio hipofisário, né? Hipofisário porque é secretado pela hipófise, né? Esse ADH ele vai chegar lá nos rins, né, principalmente ali nos ductos coletores, né, dos rins, e vai promover um aumento de aquaporinas nas membranas apicais, né, desses ductos coletores. Então, vai aumentar a quantidade de aquaporinas, né, que aquaporinas, né, são canais, né, permissíveis, né, permissíveis de água, né, fazendo com que ocorra o quê? Com que ocorra uma maior reabsorção de água. Então, em vez da água, né, ir para a urina e ser excretada, né, a água volta novamente, né, para a circulação sanguínea. Tanto, né, isso indica o nome dele, né, de hormônio, é um hormônio antidiurético, né? Então, antidiurese, a diurese é a capacidade de urinar, né? Então, então vai diminuir essa capacidade de urinar, vai diminuir a urina, né? Esse hormônio antidiurético, né? Através dessas aquaporinas. Outra ação dele, ele vai causar uma vasoconstrição, né? Dos vasos sanguíneos, né? Tanto que um outro nome, né, desse ADH é de vasopressina, né? Então ele também causa, né? Essa constrição desses vasos sanguíneos, né? Tudo isso ao redor de buscar um aumento de pressão. Geralmente esse ADH é regulado quando se tem uma baixa pressão, certo? É uma baixa pressão arterial, né, sistêmica, e aí é um mecanismo, né, uma regulação, né, de longa duração, né, que vai justamente, então, ele vai aumentar a absorção de água, né, lá nos rins. Então, se aumenta a absorção de água, aumenta o volume sanguíneo nos vasos. Se aumenta o volume sanguíneo, consequentemente aumenta a pressão. Além disso, né, ele vai causar essa vasoconstricção, né, que aumenta a resistência vascular periférica, e aí o aumento dessa resistência vascular periférica acaba também aumentando a pressão, certo? Então, agora o que é que significa, então, nessa diabetes, né, insípidos, né, em relação ao ADH? Então, nós temos dois tipos de diabetes insípidos, que é a chamada diabetes insípidos central, né, que ela é causada quando ocorre uma produção ineficiente desse ADH. Então, se tem uma produção ineficiente desse ADH, o que acaba acontecendo? Acaba tendo um aumento da formação de urina diluída, né? Porque esse hormônio ele vai aumentar a absorção de água, né? Lá nos rins. Então, se tem a produção ineficiente
desse hormônio, né, acaba eliminando mais água ainda pela urina, né? Por exemplo, pode chegar a valores de até 15 litros por dia, por exemplo, que é um valor exorbitante. Normalmente, o normal varia o que? De 1,5 litro por dia. Né? Então, essa urina se torna muito diluída porque diminui essa reabsorção de água, certo? Então, é a principal normalidade, né, dessa diabetes. E por que a diabetes? Então, né, diabetes, né, o que eu falei lá anteriormente do significado. Né? Então, é isso. Essa sede, essa excreção excessiva de urina, né? Então, vai aumentar a quantidade de urina por causa da falta de ADH. E também, obviamente, gera uma sede intensa, né? Porque você está eliminando muita água, né? Você vai ter, como podemos dizer, receptores, né, que vão perceber isso e vai aumentar a sua sede. E qual é o principal tratamento, né, dessa diabetes insípida central? É justamente o uso da desmopressina. A desmopressina, que é um análogo do ADH, né, então, né, para aumentar, né, não aumentar a produção de ADH, né, para ter mais moléculas, né, que mimetizam esse ADH, né, que eles vão atuar nos receptores lá nesses ductos coletores, né, aumentando a permeabilidade deles para a água. Então, como se fosse, vai ter a mesma função do ADH. E aí, o outro tipo de diabetes insípidos que nós temos é a nefrogênica. Nessa aqui é quando os rins eles não respondem apropriadamente ao ADH. Esses rins têm uma inabilidade ao ADH. Eles não vão reconhecer muito bem esse ADH. Então, as condições que podem ter nele, né, tem-se um aumento da formação de urina, né, diluída também, né, com tendência também à desidratação, né, por causa também da perda de alguns eletrólitos também ali nos rins. E também um fator importante também, né, dessa nefrogênica é a hipernatremia, né, que é o aumento da concentração de sódio, né, no plasma, né, no volume sanguíneo. Né, a osmolaridade, né, desse sódio vai estar mais alta. Né? Então, já os tratamentos, né, dessa nefrogênica, lembrando, né, só voltando, as condições vão ser basicamente as mesmas, né, principalmente nessa urina também bastante diluída. E aqui também a sede vai estar até mais intensa, certo? Né, vai estar até mais intensa essa sede. E aí o principal tratamento, né, pode ser o uso, né, de tiazídicos, né, que são medicamentos, né, que favorecem o aumento da excreção de sódio, né, justamente por causa dessa condição de hipernatremia, e também uma dieta, né, com baixo teor de sódio. Né? Por que não usamos tanto a desmopressina? Justamente porque, querendo ou não, o rim não tem uma habilidade tão boa para o ADH. Né? Como a desmopressina é um análogo a esse ADH, acaba não sendo tão eficaz assim. Então, acaba tendo controle também, né, para justamente aumentar a excreção de sódio, porque a gente sabe, né, o sódio ele carrega a água junto com ele. Então, se você acaba excretando mais sódio, você acaba excretando mais água, né? E uma dieta com baixo teor de sódio também, certinho? Então é isso, pessoal, né? Isso aqui é uma aulinha básica, um pouquinho, né? Só para falar um pouco, né, sobre essa diabetes, né? Que eu acho que não é muito conhecida por aí, né? A diabetes insípidos, que aqui não está relacionada, né, à glicose sanguínea, igual na diabetes mellitus. Aqui está relacionada ao outro hormônio, né? Outro hormônio não, perdão, né? Está ligado ao hormônio, né? Ao ADH, né? E o que ele causa, né? O que a falta dele, né? Ou a inabilidade de reconhecer ele causa no nosso corpo, né? Só lembrando, né? Diabetes, né? Como podemos dizer que o diabetes é sinônimo, né? De sede intensa, né? O uso não, perdão, né? A excreção excessiva de urina.